A nossa atualidade, à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 47, parte 2, sempre com a minha paz presente e também com o convite a que olhemos os nossos dias, cada hoje que é o nosso, de cada uma, de cada um, à luz da fé e da teologia de Jesus, do Deus de Jesus. É um convite que vos faço de forma reiterada, sem me cansar, e que vos faço para sempre. Vos faço para sempre, até para as futuras gerações que poderão ainda vir, se não destruirmos este planeta, definitivamente. E então, saúdo-vos à luz desta fé e da teologia de Jesus, e sempre com esta paz que me habita, porque vem de Jesus e eu a digiro, a faço minha, meu sangue, minha carne, meu ser, meu viver. Paz desarmada, abraço, ternura, afeto, acolhimento, convosco, sempre no meio de vós, um de vós, para servir maieuticamente as populações. Isso é que é o papel do presbítero. Servir maieuticamente as populações. Portanto, libertá-las aqui, resgatá-las aqui, curá-las aqui na mente, nas mentes consciências. Depois fica a pergunta desta segunda parte. A abrir. Depois de 5 anos, que se completaram estes dias, de 5 anos do Papa Francisco, temos uma igreja mais movimento de Jesus, clandestina, como o sal e o fermento? Ou temos uma igreja mais cristã, aliada às grandes potências, aos líderes das grandes potências? Depois de 5 anos do Papa Francisco, do papado de Francisco, temos uma igreja mais movimento de Jesus clandestina, como o sal e o fermento? Ou mais cristã, ligada aos líderes das grandes potências do mundo, que dominam o mundo? É verdade. À luz da Páscoa também, de calendário, só o facto de haver Páscoa todos os anos deveria fazer-nos cócegas. O que é que há aqui? Que instituição é esta que todos os anos faz questão e tem gosto em recrucificar um ser humano e sistematicamente nulo apresentar crucificado? Um ser humano, um filho de mulher, de Maria, Nazaré. O Papa Francisco tem 5 anos de mandato de papado. Mas é agora, nestes 5 anos, que passou despercebido a toda a gente, se calhar mesmo aos que andam por lá, por esses sítios que já não deviam andar, porque Jesus nunca frequentou os templos, nem os santuários, e se alguma vez foi ao templo de Jerusalém, foi para o que sabemos, foi para usar o chicote e pôr tudo lá fora. Depois destes 5 anos do Papa, acaba por sair agora, e não é data, não é ocasional, não é um mero acaso, não é uma mera coincidência, não, é intencional. Acaba por sair uma carta dirigida aos bispos católicos de todo o mundo, com o nome latino, como é habitual, Placuit Deo. Aprove a Deus, em tradução portuguesa. Aprove a Deus, alguma coisa depois que vem. Placuit Deo. Pois, os jornais nem deram conta, porque aquilo podem ter sabido, mas leem o conteúdo e aquilo não diz nada para hoje, que lhes interesse.
Não interessa nada a ninguém falar daquilo, dos conteúdos daquela carta. Mas ela foi para os bispos todos, católicos. E, portanto, para eles terem isso em consideração. Só que a carta não é do Papa. A carta não é do Papa. É da Congregação para a Doutrina da Fé. A Congregação para a Doutrina da Fé. A tal congregação que foi no tempo de Bento, antes de ser Bento XVI, antes do cardeal Ratzinger, que depois veio a ser Bento XVI, pelos serviços prestados na congregação, no tempo de João Paulo II, agora já canonizado. Vejam estas aberrações todas. Agora já se diz São João Paulo II. E então, a mesma Congregação para a Doutrina da Fé, que é aquela que tem a missão de vigiar uma espécie de PIDE na Igreja, a nível da doutrina, dos conteúdos da fé e da moral. Se as coisas não há desvios, não há heresias, se não há por aí doutrinas que se estejam a imiscuir, a meter na cabeça das populações, das pessoas cristãs, dos cristãos e dos homens e das mulheres cristãos, se não vai haver aí, portanto é preciso logo atalhar e cortar o mal pela raiz, segundo eles, essa congregação. E foi com o cardeal Ratzinger que os teólogos da libertação apanharam uma razia completa. Ele não olhou a meios para dar cabo da teologia da libertação e dos teólogos da libertação. E, no entanto, os teólogos da libertação abrilhantaram um bocadinho mais o cristianismo. Não criaram uma alternativa ao cristianismo. Não, tornavam-no assim um bocadinho mais aceitável, que é pior. Porque já que é mau, que se mostre bem às escâncaras, que é para nós podermos fugir daquilo. Portanto, nem percebeu o cardeal Ratzinger que os teólogos da libertação estavam a fazer um frete à Igreja. À teologia e à doutrina oficial do cristianismo, a reforçar o cristianismo. Quando eu, por exemplo, luto para que o cristianismo vá abaixo, imploda, para que fique Jesus, as suas práticas, o seu agir, o seu ser, o seu viver, o Jesus de Nazaré, o seu projeto histórico, o seu projeto político, que é o projeto que vem de Deus que nunca ninguém viu e que Jesus acorda para ele, desperta para ele, nem ele sabe bem como. Mas o que é certo é que desperta para ele e o vive até às últimas consequências. Pois é, saiu este Placuit Deo, uma carta da Congregação para a Doutrina da Fé, de certa maneira também anti-Papa Francisco. Porque ela vem repor, nesta altura, Pascal, que vai ser Pascal, vem repor os fundamentos básicos, lembrar os fundamentos básicos do cristianismo paulino, do cristianismo e logo de São Paulo, que é o cristianismo que favorece as grandes potências do mundo. De certa maneira, para também meter na linha certas afirmações do Papa Francisco ao fim de 5 anos. Fica ali este marco, agora que está quase na despedida do Papa Francisco, do pontificado. Vem o Placuit Deo. É do agrado de Deus. O quê? Que o cristianismo seja ali de pedra e cal, aqueles fundamentos todos. E o que é que faz o Papa Francisco que vocês acham que é uma coisa do outro mundo? Que este sim. E eu, desde a primeira hora que não acho. E continuo a não achar, cada vez me dá mais razão o tempo. O Papa Francisco aprova essa carta, porque ela não se podia publicar, mandar sem a aprovação dele, a assinatura dele. Aprova essa carta e manda divulgá-la, autodistribuí-la pelos bispos e até torná-la pública. É o cristianismo puro e duro. Quer dizer, se o Papa Francisco tivesse alguma veleidade
de estar a tentar mudar os fundamentos do cristianismo. Vamos imaginar que ele até estava, que é uma coisa impensável num jesuíta, porque ele é criado jesuíta e mentalizado como jesuíta precisamente para manter e aprofundar o cristianismo e difundi-lo. Até mesmo com o risco da vida. Difundi-lo, levá-lo, incuti-lo nas mentes de todos os povos, para todos serem súbditos de Roma. Todos serem súbditos de Roma. E então, o Papa também aprova. E manda divulgar. Ora, este projeto, este cristianismo, é o contrário de Jesus. Porque não está no projeto de Deus. É anti-projeto de Deus, Abba-mãe. É anti-projeto de Deus, Abba-mãe. Parece que busca uma sociedade paralela e sobre a outra sociedade. Uma sociedade paralela, quer construir uma sociedade absolutamente cristã no poder e ter todos os povos como seus súbditos, de tal maneira que haja cristianismo, uma sociedade cristã e nada mais, e fora dela não haja nada. E portanto, enquanto não consegue, cria uma sociedade paralela, mas acima da outra. Só que, ao fim de 2000 anos, ainda é minoritária, como um gueto. Não é de estranhar, porque o cristianismo está na continuação do judaísmo, judeu-cristianismo e da sua Bíblia. E este é o projeto inicial do judaísmo. É ter todos os povos das nações sob os seus pés, dominar os povos, ter o domínio dos povos, a sociedade ser toda controlada, mentalmente controlada por aquela ideologia e por aquela teologia. Ideologia é aquela visão da realidade encenada, uma visão da realidade e também justificada por um Deus de poder todo-poderoso, claro. Ora, temos de regressar e realizar ao projeto de Jesus. Porque a igreja que Jesus sonha, primeiro nunca quis nenhuma igreja. Só desencadeia um movimento político desarmado. Estilo vento, sopro, ruá, que é feminino. Um movimento muito feminino. Não é de mulheres, é feminino. Porque o feminino é essa capacidade que está nos homens e nas mulheres de cuidar de si, de cuidar uns dos outros, de cuidar da vida, de cuidar dos mais frágeis, de cuidar do planeta, para que seja a nossa casa comum. E então temos de regressar ao projeto e realizar o projeto político de Jesus. Portanto, não agrada a Deus, e se agrada a Deus, placuit Deo, é ao Deus do cristianismo, ao Deus do judaísmo, ao Deus das religiões, e portanto não ao Deus dos povos. Não ao Deus dos povos. Entendamo-nos. Não ao Deus dos povos. Por isso, atenção. Agora que estamos nas semanas desse terrorismo pascal, acautelemo-nos, fujamos dessas coisas, até turísticas. Se metem essas coisas, Senhor dos Passos, procissões, pregações, verónicas, fujamos disso. Semana Santa de Braga e de outros sítios, de Sevilha e não sei o quê, fujamos disso. Encontremos-nos uns com os outros. Religuemo-nos, aproximemo-nos uns dos outros, sejamos irmãs, vasos comunicantes, vá, e sejamos essa igreja clandestina,
metida na sociedade, que não se vê como sal, como fermento, tudo a transformar-se de dentro para fora. Esse é o projeto de Jesus. É a alegria de Jesus e de Deus, do Deus de Jesus e dos povos, com o meu abraço e o meu beijo. Tá?